Eu vou começar a comentar hoje sobre o feminicídio. Aonde que começa isso? Qual é a causa? Toda criança passa por fases. Tem a fase do mamar, do desmamar, tem a fase da chupeta, de tirar a chupeta, tem a fase da fralda, de quando tira a fralda, como que as mães lidam nessas fases. Tem a fase onde a criança quer botar tudo na boca, ela tem curiosidade, ela quer pegar tudo. Tem a fase que ela pergunta, ela faz 1000 perguntas, mãe, por que isso, mãe, por que aquilo, e a gente depende como que a mãe lida com esses processos, nessas fases que a criança está passando, ela vai acumulando, absorvendo isso. E a criança absorve muito, olhando, comparando, observando as atitudes dos pais. Eu sei isso por mim, porque eu fui buscar terapias e eu constatei quantas coisas a minha criança observava no relacionamento dos pais. E a criança não reage, a criança não fala, ela só observa e vai somatizando isso dentro dela. A separação dos pais mexe muito com os filhos. Jamais poderia se colocar um pai contra um filho ou uma mãe contra um filho, jamais. Os avós são muito importantes na vida dos filhos. Então, quem parte para a violência, para a agressividade nos seus relacionamentos quando adulto, ele está cheio, ele está carregado de coisas negativas que essa pessoa absorveu na sua infância. E isso poderia, como nós podemos, qual é a prevenção? Como trabalhar isso? Não vejo outra saída como isso, uma disciplina na grade curricular. Isso deve ser trabalhado em sala de aula, desde o pré até sair da faculdade. Eu já falei várias vezes e eu não tiro essa minha opinião de ter psicólogos em sala de aula. São pessoas que estudaram, que têm o conhecimento para trabalhar com todas as crianças, desde pré até sair da faculdade, a como gerenciar as emoções, como usar os pensamentos a nosso favor, que nós não nos conhecemos. Depois que o poço está cheio, é difícil de limpar. Às vezes leva séculos e não consegue, dependendo da situação que a criança viveu quando era criança. Quando ela observa tudo, tudo. E ela, às vezes, não é a intenção do pai e da mãe, mas para a criança, ela não sabe lidar com isso. Ela absorve. Se o pai é meio áspero com a mãe, ela se encolhe. E depois, como é que ela lida com isso? Se às vezes o pai ou a mãe diz uma palavra de longe, é que a criança nem sabe o que eles entre eles está tudo ok, mas a criança não sabe lidar com isso. Eu tive alunos que vinham fazer prova no dia, escutaram seus pais discutir de longe e tiraram nota baixíssima, não conseguiam se concentrar em sala de aula. Então, como é que nós queremos ter relacionamentos saudáveis se a infância foi difícil? Quantos pais que se separam e às vezes não tem, a criança não tem um contato com um deles? Isso é justo com a criança? Eu pergunto. Nós não podemos fazer isso com as crianças. Isso é muito forte. E aí depois se torna um adulto se pode tornar uma pessoa agressiva, violenta e provocar mortes, como está acontecendo hoje em dia, cada vez mais. O que me chama a atenção quando alguém provoca o feminicídio? Como que foi a infância dele? É a primeira coisa que eu me questiono. E por que as autoridades não discutem como solucionar, como preparar o ser humano para que ele nunca vá para a violência? Não se discute. No Brasil, investir na educação é despesa. Eu já ouvi falar muitos políticos. Em outros países, primeiro mundo, investir na educação é investimento, é ganho. Só que tem muitos políticos no nosso Brasil
Isso não aparece, isso parece que não dá voto. Tem que fazer outra coisa lá que chama atenção. Então nós, povo, precisamos refletir mais sobre isso. E nós precisamos cobrar isso das autoridades, dos gestores. Aí cobram dos pais, cobram das escolas, quando o professor não se preparou para isso. O professor está preparado para passar conteúdo. Os pais passaram por uma escola e não tiveram esse conhecimento. Então, lá deveria de começar. Vamos pensar sobre e vamos começar a cobrar isso das nossas autoridades. É um dever nosso. Nós não podemos defender e aplaudir políticos que estão lá para fazer jus do seu cargo e não fez direito. Temos 4 anos para mudar. Depende de nós. Um grande abraço para todos.